Oi gente, tudo bem? Aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre as Crônicas de Nárnia. Bom, desde que eu entrei realmente pro mundo da leitura, eu tenho vontade de ler Nárnia, né? Também depois desde que eu descobri os filmes e tudo mais, quando eu era bem pequena. E por algum motivo eu nunca comprei. Até que no último mês, se não me engano, não, foi em outubro, teve uma promoção na Amazon em que ele estava, o volume único, por R$ 24 e alguma coisinha, uns centavos, quase R$ 25. Pensei, é o meu momento, né? E também quem acompanhou a TBR do mês de outubro viu que o livro sorteado foi, um dos livros sorteados, né, foi As Crônicas de Nárnia. E como estava a promoção, foi o momento perfeito para ter comprado. E assim, hoje então eu vou conversar com vocês sobre o que eu achei de todas as crônicas e também de uma forma geral da escrita do C.S. Lewis e também das Crônicas de Nárnia. A primeira crônica que a gente tem é O Sobrinho do Mago e, na minha opinião, é a melhor crônica do livro. Ela e O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa são as melhores crônicas desse livro, na minha opinião, por toda a magia que elas trazem. Não que os outros não tenham magia, eu vou conversar um pouquinho passo a passo com vocês sobre cada uma, mas O Sobrinho do Mago é o ápice de todas as crônicas que tem nesse livro. Acredito que justamente porque é a crônica onde o mundo de Nárnia é criado. A gente entende aqui como que Nárnia foi criada e o surgimento de Aslan, enfim, tudo que se dá em Nárnia a gente tem nesse conto. É realmente o começo de tudo. E os personagens são muito interessantes. A gente tem duas crianças que acabam descobrindo que podem se teletransportar, vamos dizer assim, entre mundos usando anéis mágicos. Anéis mágicos que o tio de dessas crianças acaba dando para eles. Dando, assim, de uma forma, falando de uma forma muito sutil, porque na verdade esse tio, né, que era um mago, ele queria testar essa teoria dos mundos diversos, né, do multiverso, mas não tinha coragem de ele próprio usar o anel. Então ele acabou empurrando as crianças para esse mundo e aí elas começaram a desbravar alguns locais que elas encontravam. Inclusive a gente tem o nascimento, né, da Feiticeira Branca aqui também. A gente entende como e por que ela foi parar em Nárnia e a gente vê a história dela antes de ir para Nárnia. O que eu não lembro se a gente tem alguma informação disso no filme de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Eu lembro que pelo menos no conto O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa a gente tem passagens, tipo, é uma feiticeira que chegou em Nárnia há muitos anos, desde que ela chegou. Nárnia vive, né, no inverno eterno, onde não tem Natal e tudo mais. E aí alguns anos se passam, né, depois que toda a criação de Nárnia acontece, depois que as crianças voltam pro nosso, né, pro mundo real, pro mundo onde a gente vive. E chega então a vez das famosas crianças que a gente tanto conhece irem para Nárnia através de um guarda-roupa. Então, o segundo conto é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Uma coisa que eu reparei e que talvez não, eu completamente entendo, até porque são formatos completamente diferentes, é que o filme, eu até queria rever o filme, mas infelizmente não tive tempo ainda, mas pretendo rever o filme assim que eu puder, pra até perceber mais diferenças entre o livro e o filme. Mas uma diferença gritante que eu senti é que o filme ele é muito mais denso do que a história em si no livro. E é claro que isso tem lógica, né? Até porque é uma crônica e não um livro em si. Apesar de cada crônica ter aqui umas 100 páginas,
ainda é uma crônica, e crônica são geralmente, né, menores do que um romance, né, são estilos literários diferentes. E quando esse estilo é adaptado para um filme que deve durar lá suas 2, dependendo do filme, 3 horas, muitas vezes a gente tem que alongar um pouco essa história. E era isso que eu sentia quando eu tava lendo Nárnia. Pelo menos todos os contos que foram adaptados para o cinema, eu sentia que o filme ele era muito mais denso do que a história em si. E não que isso seja uma coisa ruim, tanto pro filme quanto pro livro. Eu acho que os dois foram perfeitos no seu determinado gênero, no seu determinado cenário em si. Uma coisa que mudou bastante, a minha opinião, é em relação a Susana. Eu gostava bastante da Susana no filme, pelo menos é essa lembrança que eu tenho de gostar dela no filme. Só que nos livros eu achei ela tão chata que eu fiquei pensando, nossa, talvez tenha sido uma das diferenças também que o filme acabou proporcionando para a história. Eu não sei a opinião de vocês quanto a isso, mas no livro ela é bem chatinha mesmo. Oi, Cacau! Boa tarde. E que pra quem não conhece, né, ainda a história de Nárnia, a gente tem então 4 irmãos que acabam chegando em Nárnia através de um guarda-roupa na casa de um professor, se eu não me engano. Mas na verdade eu acho que ele é tio, né, das crianças. Não lembro mais. Mas enfim, eles vão passar as férias na casa dessa pessoa e acabam encontrando esse guarda-roupa, brincando de esconde-esconde. E até que a Lúcia, que é a menina mais nova, acaba encontrando Nárnia, conhecendo o Senhor Túminos, que é o famoso fauno da história, né? A gente, pelo menos eu tenho muito carinho pelo Senhor Túminos e pelos castores. Na verdade, todos os animais aqui, pelo menos a maioria deles, são extremamente fofos. E é muito engraçado, não, é muito interessante como a gente percebe muitos detalhes ali, muitos pontos na história de Nárnia e toda a relação com Aslan que se relacionam com as histórias da Bíblia. E eu achei muito bonito e muito interessante como o autor conseguiu fazer essas representações e e colocar essas características para a história sem tornar a história exatamente de um cunho mais religioso, mantendo a questão de conto de fadas, mantendo a fantasia, mas ao mesmo tempo passando mensagens, passando sermões, que na verdade são ensinamentos que a gente também encontra em toda a história que tenta nos passar uma mensagem também, né? Uma mensagem positiva, pelo menos. Eu considero o Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa um dos mais mágicos do livro, justamente pela questão de afeto que a gente tem, sabe? Pela lembrança de assistir o filme, de gostar tanto e do filme acabar fazendo parte pelo menos uma parte da nossa infância. Então, tá ali com os personagens de novo foi incrível pra mim. A próxima crônica é O Cavalo e o Seu Menino. Aqui a gente sai um pouco dos personagens principais ali, né? Os personagens que a gente tá acostumado, que são esses 4 irmãos. E a gente conhece outros personagens que acabam interagindo com a Lúcia, o Edmundo, o Pedro e a Susana, mas que nos apresentam um outro universo, uma outra parte do mapa ali. Então a gente acaba conhecendo outras cidades, outras culturas, e a gente acaba também entendendo o que está acontecendo por Nárnia ali, todas as questões de poder e de alianças sobre reinos e tudo mais. Esse é um conto bem interessante também sobre um garoto que acabou sendo adotado por se eu não me engano, um pescador. E só que esse pescador, ele trata o menino como um escravo
E até que um dia ele decide fugir com um cavalo de um senhor mais importante, eu esqueci o nome dele agora, que queria comprar o menino também, como escravo. E o cavalo era um cavalo de Nárnia, um cavalo falante de Nárnia. E ele queria voltar para Nárnia, ele também acabou sendo escravizado por essa pessoa. Então, o menino e o cavalo resolveram se juntar e fugir dali e ir para Nárnia, que é onde o menino acredita que estejam as suas raízes e talvez, quem sabe, a sua família. E aí, durante essa fuga, a gente vai ter muitas aventuras e vamos ter também Aslan aparecendo ali para dar a sua ajuda e passar o seu sermão também. O próximo é Príncipe Caspian. Aqui, vários e vários anos já se passaram em Nárnia, as crianças já foram embora, voltaram para o nosso mundo. E Nárnia está em perigo, porque um outro reino quer dominar Nárnia. E a gente tem toda a história do Príncipe Caspian, que volta para Nárnia, que acaba fugindo também do seu reino, indo para Nárnia, para tentar restaurar todo o reino de Nárnia, que estava completamente desolado. E para os outros reinos, todos os animais falantes, as dríades e tudo de mágico que tinha em Nárnia, nada mais é do que um mito, porque ninguém nunca mais ouviu falar desse povo. E como a gente sabe, Caspian vai precisar da ajuda dos 4 irmãos, então os quatro irmãos acabam voltando para essa história também, para tentar ajudar o Caspian. E aqui a gente tem um momento muito triste, porque a gente fica sabendo que o Pedro e a Susana não vão poder mais voltar para Nárnia, porque eles já estão grandes demais. E apesar, né, de eu não gostar da Susana, sei lá, me deu um aperto no peito em saber que eles não poderiam mais voltar e que era a última vez que a gente estaria vendo aqueles personagens. Porque, como eu falei, eles fizeram, né, parte da nossa infância, pelo menos de uma parte da nossa infância. Então, sei lá, foi meio triste, assim, pra mim. Em A Viagem Peregrino da Alvorada, a gente tem a volta de Caspian, Edmundo, Lúcia e a introdução de um novo personagem, que é o Eustáquio, que é um primo do Edmundo e da Lúcia, Pedro e da Susana. Eles viajam, então acabam voltando para Nárnia para ajudar Caspian em sua viagem de resgate aos 3, 4, 7, sei lá. Ai, não sei, ele quer resgatar um povo lá que foi do reinado do pai dele. E então eles vão viajando por diversas ilhas. Essa história é muito legal porque a gente conhece muito sobre diversos lugares ao redor de Nárnia que a gente não conhecia. Na verdade, em todos os contos, basicamente, a gente tem um lugar novo ao redor de Nárnia. Então, o C.S. Lewis, ele acabou realmente criando um universo com muitos detalhes, muitas culturas, muitas... cada lugar tem o seu próprio costume, tem o seu próprio povo. Então, é realmente muito, muito, muito interessante tudo o que ele escreve. Eu me apaixonei pela escrita do C.S. Lewis. Realmente não sei porque não comprei antes. A Cadeira de Prata, a gente vai ter a volta do Eustáquio e também a introdução de uma nova personagem que eu esqueci o nome agora, mas é uma garota que estuda com o Eustáquio e eles acabam indo para Nárnia porque o filho do rei Caspian está desaparecido. E aqui a gente já tem Caspian bem velhinho. Então, vários anos se passaram, apesar de, se eu não me engano, 1 ou 2 anos terem se passado no nosso mundo, em Nárnia já se passou vários e vários anos. E Caspian já está um senhor de idade, quase morrendo, à procura de seu filho. Então, Eustáquio e a menina, que eu esqueci o nome agora, voltam para Nárnia para tentar resgatar o filho do Caspian e mais uma vez salvar o mundo de Nárnia que está sendo ameaçado. Aqui a gente vai conhecer um pouquinho sobre os gigantes, sobre a cidade dos gigantes, o que também é bem interessante de se ler. Por fim, a gente tem a última batalha e
esse conto é muito agoniante, porque é o fim de tudo. É o fim de tudo, literalmente, do livro, mas também de tudo. De tudo, 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 tudo. Então, apesar de eu ter um carinho muito grande por O Sobrinho do Mago e o Leão, a Feiticeira do Guarda-Roupa, eu acho que a última batalha é o mais agoniante de todos e o mais... Talvez o que deixa a gente mais emocionado, assim. Aqui a gente tem a ajuda basicamente de todos, menos da Susana, que acabou esquecendo completamente de Nárnia. Ela se deu uma de desentendida. E toda vez que alguém comentava com ela sobre Nárnia, ela falava: ai, vocês ainda fazem essa brincadeira? Vocês ainda brincam que estão em um mundo encantado e não sei o quê. Segundo a Lúcia, se eu não me engano foi a Lúcia que falou, ela se importa muito mais agora com roupas e maquiagem e a vida social dela, de bailes e tudo mais, do que com Nárnia e com qualquer outra coisa. Mas é bem emocionante, principalmente ver todo mundo ali junto em um determinado momento. E... ai, já tô com saudade. Mas enfim, pra resumir, Nárnia é perfeito. Todo o mundo, literalmente, que o autor criou foi extremamente mágico, com muitos detalhes. Eu gostei muito em como as histórias se interligavam, trazendo personagens ou citando lugares ou coisas que aconteceram no passado, nas crônicas, né, que a gente já tinha lido. É tudo muito fechadinho, muito redondinho, muito bem feito. A escrita é muito leve, divertida também. Quando você pega o livro para ler, você não sente que você tá lendo. Apesar de eu ter demorado mais de um mês para terminar esse livro. Tudo bem que ele é enorme, tem quase 700 páginas, se eu não me engano. Tem mais de 700 páginas. Deixa eu ver aqui. Temos 751 páginas. Então, ele é bem grandinho. E durante algum tempo eu até fiquei um pouco agoniada. Eu senti que estava começando a me dar uma ressaca literária ali, porque não parecia que eu não conseguia andar com a história, por mais que ela seja extremamente dinâmica, leve e divertida. A única ressalva que eu tenho pra falar desse livro, infelizmente eu nem sei se eu posso considerar assim, porque se a gente for levar em conta a época que foi escrito e tudo mais, é até compreensível, mas eu senti falta das meninas tomando partido nas lutas da história. Quem vai pra guerra efetivamente ali lutar são os garotos sempre. As meninas estão ali, claro, para ajudar, elas aparecem, mas quando chega realmente a hora da batalha, por mais que a gente tenha a Susana, que era uma arqueira, por mais que a gente tenha a Gil, se eu não me engano é Gil o nome dela, que também acaba usando arco e flecha ali em alguns momentos, mas toda a questão de iniciativa, toda a questão de realmente ir pra frente, sempre eram os garotos. E eu senti falta das garotas sendo ali um pouco mais guerreiras. Embora talvez eu ache que o autor tenha compensado essa falta de autonomia, não sei se eu posso chamar assim, com diálogos muito interessantes. Porque durante diversos diálogos, principalmente no primeiro, no Sobrinho do Mago, a gente tem muitas vezes algum garoto, algum personagem falando algo que talvez possa se considerar machista. Não sei, acho que vai da interpretação de cada um também, mas sempre tinha ali, ou pelo menos uma garota pra falar, não, calma, não é bem assim. E realmente botar o menino ali no lugar dele. Eu acho que apesar da gente não ter visto as garotas na ação, a gente viu garotas com voz ativa.
E eu acho que isso já conta bastante. Então, eu recomendo Nárnia pra todo mundo, não importa a idade que você tenha, porque esse é um livro que, apesar de ser um conto de fadas e apesar de ser ter sido escrito para crianças, é um livro que, se você tem 90 anos, você deve ler Nárnia, porque é perfeito. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!